Buenas a todos que estão conosco no YouTube e também no Spotify. Este é o segundo de uma série de 10 episódios do podcast Orientista. E hoje temos a grata satisfação de receber como nosso convidado o melhor orientista civil de todos os tempos da orientação brasileira e sul-americana. Ele, nos últimos 15 anos, ele está entre os melhores da elite nacional. Com vocês, o supercampeão Kleber Barato Vidal. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pastoriza. Meu compadre, né? Aí, uma honra. Seja bem-vindo, Kleber. Queremos conhecer hoje a tua trajetória, queremos conhecer as tuas experiências, teus perrengues, tuas histórias. E queria te convidar, Kleber, a contar para nós como que tudo começou. Bruno, começou até diferente, né? Eu peguei sinusite com 9, 10 anos, daí forte, baixei o hospital, tudo. E daí o médico, no segundo ano, né? Primeiro fez o tratamento com um, depois fez com outro médico, né? Especialista. Lá em Cachoeira do Sul, né? Daí o meu pai trabalhava no interior e daí o dono da fazenda era médico, né? Daí ele indicou o médico, tudo. E daí o segundo médico me falou, tu não faz nenhuma atividade física? E daí eu peguei, não faço. Não, mas de vez em quando é bom dar umas corridas, né? E eu comecei a correr nas lavouras, saía correndo no campo. Daí nisso comecei na rústica, com 11, 12 anos. E daí, em 98, a Confederação Brasileira, junto com o professor Otávio, fez o primeiro projeto lá em Cachoeira, com José Nilton Vargas. Foi feito lá em Cachoeira, na Escola Municipal Taliba Brum, no interior de Cachoeira. E daí, em 98, começou a escola aí nos campeonatos estadual, e daí o pessoal sabia que eu corria. Daí no próximo ano eu comecei a correr, em 99 eu comecei a correr, orientação. Daí eu conciliei os dois, né, a rústica e a orientação. Isso eu gostei muito, né, das viagens, era uma festa, né, da criançada, né. E essa história ela é muito motivadora e principalmente para os dezenas de projetos escolares que a gente sabe que tem no Brasil, e poder ver um fruto de um projeto escolar, né, lá em Cachoeira do Sul, da década de 90, está até hoje aí na alta performance, com certeza muito motivador e com certeza um exemplo para os adolescentes de hoje em dia, né, Kleber? Essa parte de projeto é muito importante, projeto social. Eu vejo agora que em Santa Maria, do Proesp, né, esse projeto com o Darcy, com o professor Otávio, isso é muito importante, tem que ter. E eu passei por todas essas fases, né, do esporte, né, da criança, do jovem, e agora do adulto, e agora já indo pro Master, né, Pastoriza? Já estou pensando já no quarentão, né, esse ano quarentão, já estou olhando os meus adversários, né? Da 40, O Kleber é nascido em 85, né? Meu contemporâneo, eu sou de 86, a gente compete junto há muito tempo. Mas então tu já fizeste os 40, Kleber? Já, esse ano já fiz os 40, já. O Kleber, se for correr na 40, acaba com a 40, né? Sobra. O Kleber, apesar de ser mais novo do que eu, tem mais tempo de orientação, né? Então ele começou em 99, né, Kleber? Eu me recordo, quando eu já corria na Elite, o Kleber ainda corria na 18, né, Kleber? Passou ali pela 20 Elite, né? E aí eu comentava, tá chegando um cara aí que quando chegar na Elite, ele vai chegar chegando. E realmente, chegou chegando, né, muitos títulos aí, compartilhamos aí muitos momentos bons, né? Difíceis também, né? Não foram só momentos bons, né? O Bruno até comentou aí que aqui é um momento de nós compartilhar aí também as dificuldades que passamos, né, Kleber? Durante a carreira no esporte, e o Kleber tem muito a contar para nós, né? E então, Kleber, como que foi, assim, por exemplo, a tua primeira participação aí em Campeonato Brasileiro? Como é que foi lá
essa situação aí? Estamos falando o quê? 2002, 2003? A minha primeira participação, na época aqui tinha o estadual, né? Daí a minha primeira participação foi em Alegrete. Alegrete. Daí chegando lá, o professor, né? Lá da Escola Municipal Taliba Bruno de Cachoeira do Sul. Ó, tu pega, aqui tá a partida, o tempo do cartão de picote, né? Cartão de controle? Cartão de controle. O Pastoriza pegou essa época também, o Bruno também. E daí, tá aqui, daí tu pega ali o mapa, pega o cartão de inscrição, o picote ali, o mapa e vai. E a sorte para mim é um campo aberto. E eu chego daquela tal das bandeirinhas, tal dos prismas, né? Eu não conhecia, né? Com 13, 14 anos, eu não conhecia o esporte. Daí, aquele cartão lá, cheio de quadradinho, uns 25 quadradinhos lá, eu corri para tudo que é lado. Cheguei, enchi aquilo lá, né? Motivado, né? Cheguei, enchi tudo aquilo lá e fui desk. Desclassificado. Porque eu peguei, enchi lá, né? Tava pra mim. Então é isso que tem que fazer, né? Peguei todos. Peguei todos. Tinha até os 3 reservas lá, os R1, R2. Enchi tudo aquilo lá. Como que eu fui desclassificado se eu peguei todos? Peguei todos os pontos. Eu corri pra tudo que lá, veio um ponto, uma bandeirinha daquela lá, corri pra tudo que é lado. E daí eu cheguei, e daí fechou 99, daí 2000, eu comecei já, e naquela época tinha mais de 20 na categoria, na 16 lá, 14, depois fui para 16, tinha mais de 20. Daí eu comecei a ficar em 10º. Daí eu comecei eu mesmo em casa a estudar sozinho. O que eu fiz para esse ponto que eu acertei, né? Na próxima eu vou ter que fazer isso. E comecei a treinar a parte física, porque eu sabia que a gente pegava bastante barro, tudo, né? Eu quando se descasa a lavoura lá no interior, eu ia correr no barro. Isso novo já, né? Porque eu sabia assimilar a orientação, né? E daí eu peguei e comecei a estudar, né? Eu sempre tive esse estudado depois do percurso, o Pastoriza também estudou muito, aprendi também com o Pastoriza, estudar, né? Anotar as coisas. E daí eu peguei e comecei a estudar ponto a ponto, e daí comecei a desenvolver, né? Daí chegou, já 2003, já fui campeão gaúcho, já de... Qual categoria na época? Na época, 16 na época. Não, 2003, 18 já. 18. 18 por aí, né? Daí já comecei a ganhar os títulos lá, né? Isso 18 Elite, eu acho que... Não, na N ainda. Eu fiquei muito tempo na N, né? Ficou muito tempo Fiquei muito tempo na N. Esse foi um pecado lá do passado, né? Porque a gente ficava muito na N, né? Na B. E depois eu fui para 18A, depois eu já fui para 20E, né? Entendi. Daí a gente ficava muito tempo estagnado, como se diz, né, na N, né? Mas isso a gente não sabia, né, na época, né? Que tinha aquele processo de subida de categoria, né? Porque a gente era lá da escola municipal, lá a gente não sabia muito, né? Só aproveitando esse comentário do Kleber, o que a gente entende, no passado aí o pessoal às vezes ficava até 2, 3 anos na N. Isso. N é o quê? É novato. No momento, meu entendimento, ficou 1 ano, no máximo, assim, nem precisa 1 ano. Se em 5, 6 meses ele já teve um entendimento e tem um conhecimento para subir de categoria, ao meu entender, ele já pode subir. Então ele não é mais novato. Novato é o iniciante, está começando. Aí ele está 2 anos na novato. No 2º ano, não é mais novato, né? Então o pessoal tem que... E isso, às vezes, acaba segurando um pouco a evolução do atleta, né? E daí, em 2002, em Panambi, foi o primeiro brasileiro que eu fui, né? E, casualmente, nós 3 iniciamos a nossa jornada em Brasileiros em Panambi. Somos filiados à CBO quase que simultaneamente, né? O nosso número CBO é muito parecido. Verdade. E daí, essa parte, assim, de... E daí, como a confederação tinha um apoio, né? Para ajudar os iniciantes, os carentes, né? E daí, ele auxiliou 3 alunos lá da Escola Municipal Taliba Brum, que foram campeão, daí levou para Brasília, e depois, na terceira etapa, levou para o Rio de Janeiro. A segunda etapa foi Parque Nacional da Tijuca, Isso. Terceira etapa Brasília. Brasília. E eu me lembro da gente nesse ônibus aí, que também deixar um destaque para o pessoal novo, que naquela época era tudo de ônibus, excursão. Acho que a primeira vez que eu fui pegar um avião para competir foi em 2008, até a gente estava meio junto, me lembro da gente lá.
em Fortaleza, nos 5 dias, 2008, se eu não me engano. Mas até então era Brasilzão de ônibus, né, Cleber? 30 horas, 40 horas. Uberlândia, Campo Grande, um monte de... E a dificuldade também que a gente tinha, eu recebi muito apoio do pessoal do lado do quartel, lá isso antes de entrar no Exército, né? Muito apoio do quartel, dos professores lá na volta de me trazer até Santa Maria. Santa Maria, que o ônibus saía aqui de Santa Maria. Saía de Santa Maria. E eu fiquei muito tempo em rodoviária. Santa Maria, que eu descia aqui, chegava da excursão 11 horas, primeiro ônibus para Cachoeira só 6, 7 da manhã. Eu fiz muito isso, muito... É vontade, né? É querência, né? Que exemplo parecido quando pastoriza, né? Porque o Cachoeira do Sul também era um local que não se tinha muita orientação, muito mapa, né? Então tu tinha que vir para Santa Maria para treinar, tinha que ir a Santa Cruz. E daí, daí até 2002, teve muito apoio do setor... Da prefeitura lá, teve muito apoio. Daí depois trocou o prefeito lá, e daí... meio foi parando, né? Daí eu tive muito apoio, muita ajuda, essa minha carreira toda. Muitas pessoas, não vou citar nome aqui, porque é muitas pessoas que me ajudaram, né? Mas tu destaca o quê? O Otávio que te trouxe para cá e pro Natura, isso, né? Daí, do 2003, num training camp, eu vim para cá. Daí nós fizemos lá no sítio do Angico, em Itaara. Daí nós fizemos um treino lá. Daí lá foi fundado o Natura, início de 2003. Daí eu já me filiei no Natura e daí teve aquela ajuda, né? E daí eu fiquei no Natura até 2014. Deu bastante tempo, 10 anos de Natura, então. Até 2014. Depois eu vim pro Cosme daí. Foi pro Cosme. Beleza. Essa parte ali, muito... E tudo no meio eu peguei todas essas fases importantes, né? A gente passar por essas fases de adolescente, de criança, adolescente, adulto, né? Isso, valorizar essas crianças também, né? O Kleber, aproveitar o momento, e eu comento muito, né, Bruno, sobre atitudes de atleta. E o Kleber, para mim, ele é uma referência de humildade, né, de companheirismo. Isso, se você falar com qualquer atleta aí que conviveu com o Kleber, vai confirmar isso, né, Kleber? E eu queria te perguntar, de onde que tu traz isso que é teu? Onde é que você aprendeu ser o Kleber que você é? Eu tenho um grande ídolo no esporte, né? Que bastante pessoal daquela geração, um exemplo assim o Ayrton Senna, né? Um cara muito dedicado, muito disciplinado. E essa parte, até hoje eu olho o vídeo dele de automotivação. É um cara muito dedicado. E no esporte, a orientação tem... Na época, assim, eu ia pro percurso, antes de entrar na elite ali, eu vi o Pastoriza, o Steffel, o Ludwig, um cara muito centrado. O Carnica, que faleceu, né? Meu compadre também. Assim, muito centrado. Eles muito dedicado. Daí eu via eles no percurso, assim, mas como que os caras pegam um ponto e já saem sem parar e azimutar, né? Mas como os caras fazem isso, né? Daí é outra parte de estudo, né? E daí em 2006, 2005, eu fui para a equipe do CMS, né? E daí lá para ver a umidade deles também. Não, aqui vocês... Eu fui como soldado, né? E daí então tu entrou no exército como recruta, foi isso? Isso. Entrou como recruta e aí já pegou a equipe do CMS, digamos assim. Eu fui para seletiva, né? Seletivo. Em 2005. Claro. E daí essa parte de buscar assim, essa referência, assim, até o pessoal pastoriza até fala, mas o Kleber até é muito cheio até, né? Assim, a parte assim porque eu sou até tímido, né? Tímido na época, né? Eu sou bem na minha, né? Eu não sou muito de falar muito. Pelo contrário, eu convivo com o Kleber desde quando nos conhecemos, desde 2002, mais próximo a partir de 2005, né? Que o Kleber era soldado e chegou na equipe. E eu atesto isso. O Kleber, ele é uma pessoa, tem um pouco de timidez, sim, né? É fato, mas nada de cheio. Pode ter certeza que não. Né? E para comprovar isso, um caso, né, que eu até anotei aqui, eu digo, Kleber, eu vou tocar nesse assunto.
para confirmar essa questão da humildade e da vontade do Kleber de sempre agregar, de sempre buscar ajudar, né? Campos do Jordão, Kleber, Campeonato Brasileiro, o que eu lembro? 2008, chegando de um percurso, o pessoal todo mundo na floresta, um panelão de arroz lá e o Kleber tirando arroz de dentro da panela. Me explica isso aí, me conta essa história aí, Kleber. Essa até hoje fica. Essa ficou para a história mesmo. A gente tinha a gente ia de ônibus, né? O Bruno sabe, ali o Pastoriza até que ia com nós. O professor Otávio levava os panelão, o kit de viagem, como você diz, e nós parava no acantonamento, nos postos de gasolina e fazia a refeição, né? Rapidinho ali, nós mesmos que fazia, né? Porque nós não tínhamos condições. E daí nisso, em 2008, o primeiro percurso de dispersão, o tal de borboleta, né? Foi lá Foi lá. E daí eu peguei, fui um dos primeiros a partir. Cheguei. Daí eu fui lá no ônibus, ninguém lá, né? Daí vi aquele panelão lá. E 5 quilos de arroz, né? Eu vou fazer igual que eles fazem, né? Eu ficar de olho, né? E só que eu não sabia a quantidade de arroz que eles botavam, né? E daí eu peguei tinha um mar de pinos aqui, fiz o fogareiro ali no lado do ônibus. Daí peguei e larguei os 5 quilos de arroz dentro daquela panela. E aquele arroz começou a inchar e saltar pra cima, né? E eu peguei a tampa da panela, panela grande, peguei a tampa e ia tirar o arroz fora, né? E botava mais água, né? Em cima tava cru, mas embaixo tava uma papa, né? E eu tirava fora, né? E daí encheu com a panela, né? Daí veio o pessoal de lá, né? Ai, agora o Cléber já fez a comida pra nós, né? E daí, mas como diz o pessoal tava com fome, porque foi todo aquele arroz. Comeram. E outra lenda que a gente escuta do Kleber aí como um exemplo de determinação, vontade, querência, como diz o Pastoriza, é que tem um boato aí que diz que ele chegou a fazer um percurso de chinelo, né? Um mais de um. Um mais de chinelo. Conta se é verdade isso aí, Kleber. Foi verdade. Foi nos 5 dias de orientação aqui de Santa Maria, né? Foi em 2006, na quarta colônia. Né? Na quarta colônia, né? E daí foi o meu início na elite, né? Daí eu lá, vou contar a história desde o começo, como você diz, né? Como eu corria a rústica também, daí um final de semana antes, eu fui correr uma rústica de 10 km em Cachoeira, né? Daí motivado lá, comprei um tênis novo e fui correr no olho do sol. Na rústica eu já cheguei em carne viva, os 2 calcanhares. Tá. E os 5 dias começava na quinta-feira, na quinta-feira começava os 5 dias. E eu cheguei lá na partida, assim, tava o Vitor, o Pascotini lá, a equipe do Cosme lá, eu cheguei lá. Bacana, tu não vai correr? Pá, não vai lá. Eu tentei calçar a chuteira, não tenho condições. Eles olharam lá, tava em carne viva. Mas sabe, tu vai de chinelo? Aí vou ir mesmo. Peguei, fui lá, voltei, botei o meu uniforme e fui de chinelo. Dos 5 percursos, 3 foi de chinelo no começo, né? E daí tinha mais um dia de descanso, daí deu pra... Nos últimos 2 percursos eu consegui botar a chuteira. Fez 3 percursos na elite de chinelo. E subindo o morro. O pessoal que sabe que em Santa Maria aqui... Agora a pergunta que não quer calar, que alguém deve estar pensando. Tu não foi o último. Não. Agora, quem que te perdeu? O cara de chinelo. O cara deve ter ficado... perder pro cara de chinelo. Chinelo, cara. Não, e a elite que a época lá tinha uns 40, 50, né? Sim, verdade. Eu não tô recordado, eu não sei se é 15º ou 17º eu fiquei aí no geral. Tu já corria na 21 Elite em 2006. 2006. 2005, 2004 eu entrei no Exército, já em Cachoeira, no 3º Batalhão de Engenharia de Combate. E daí, 2004, eu competi na A. E daí, 2005, eu fui pro CMS, acertei o CMS. Eu estava fazendo curso de cabo, fiquei 2 meses no curso, daí peguei e fui para seletivo direto. Acabou o curso, foi sem treino, sem nada, foi para seletivo do CMS. Daí lá eu me machuquei. Daí eu voltei só quase no meio do ano de 2006, né? E daí não rendia. Daí em 2007
eu não conseguia ir para competir, eu voltei para A, né? Para 21A. Mais uma história para nós confirmar a personalidade do Ó, Kleber. vamos lá, causos. Não vou me recordar, Kleber, qual foi a etapa, qual foi a competição, porque houve um atraso aí, nós já estávamos na elite, isso aqui foi algo mais recente, né? Recente aí, não lembro que ano que foi. E estávamos numa quarentena, né, da elite, já prova de World Rank, e atrasou, teve um problema na prova, não sei o porquê, e era 11h30 da manhã, nós estávamos lá aguardando para dar início à prova, desde as 7 da manhã, com o café às 6 da manhã, né, porque o tempo para se deslocar, deu 11h30 da manhã, cara, fome, começou a bater a fome. Eu tinha uma coisinha ou outra, uma rapadurinha ali que eu levava na mochila para safar um pouquinho antes da prova, não tinha mais nada. Quem é que safa? O Kleber puxa da mochila um saco de ovo cozido. Pá! É verdade, né, Kleber? É verdade. E o pessoal ficou só olhando, né? Daí o meu compadre daí tinha que ajudar, né? Capaz que não, né? E ajudou alguns ali que estavam com fome. E eu fui um. Sim. Né? Pão, Comi ovo cozido, ovo cozido. E aí a gente conseguiu ir pro percurso. Essas quarentenas ajudia bastante, né? A gente tem que chegar... Mas se atrasar, né? Tem que chegar bem equipado, como se diz, né? É isso aí. 2006, 2007, então foi esse período de transição que, diferentemente do Pastoriza, que chegou direto na elite chegando, o Kleber foi para elite, voltou para A. Como é que foi essa transição aí para chegar no nível de uma elite que era bem forte na época, né? Na época era bem forte, eu me lembro. O meu sonho de chegar na elite é tentar uma ida para o Mundial, né? Isso antes de entrar nas Forças Armadas, eu já via o Pastoriza, o Steffre, tudo indo para o Mundial e vendo as histórias deles, né? E mais o pessoal antigo assim também, né? E vendo as histórias deles, né? Não, meu sonho é tentar uma vaga para o Mundial. E daí 2005 a seletiva do semestre, não peguei vaga, me machuquei também. Daí 2007 eu fiquei até os 2 últimos percursos eu estava em segundo, né? Segundo não, entre os 7 para ir para o Campeonato das Forças Armadas, né? Depois, nos últimos 2 percursos, eu joguei fora, né? Como se diz, né? Falta de experiência, né? Tá, aproveitando, Kleber, esse jogo fora aí, o que tu acredita que tenha sido para te levar você estar em segundo lugar até os 2 últimos percursos e nos 2 últimos jogar fora, vamos dizer assim, uma seletiva? O que tu acredita ter sido o causador aí dessa tua decepção, podemos assim chamar? É difícil explicar, né? Por causa que a gente se afoba, né? Como se diz. Condicionamento físico? Não. Técnico? Foi mais técnico. Mais técnico. Técnico e psicológico, né? Psicológico conta muito na orientação, né? Tu tá como o Pastoriza fala, né? A cabeça manda em ti, né? Não adianta estar bem fisicamente e tu tá com um problema em casa, problema no trabalho, não adianta. E tá bem tecnicamente, não adianta. Tem que ser um conjunto. Não, e também dá para ver, a gente escuta que, e até eu abri aqui a Elite de 2006, que foi o ano que o Kleber chegou e teve essa situação. Eu queria, se o Pastoriza me autorizar, ler quem era a Elite, até como uma forma de mandar um abraço, de mencionar. Claro, Rank 2006, Pastoriza, Bortoli, Ludwig, C.A., Steffler, Valdinei, Augustinho, Lucas, na época pelo Cosme, Tokarski também pelo Cosme, Karnikovics, José Otávio, Pivoto, Hoffman, Fioravante, Fernando do Espírito Santo Medeiros. Só lenda, cara. Só lenda. E o Kleber chegar com uma elite dessa, agora a gente entende como que o Kleber chegou, bateu na elite, não ficou entre os 15, desceu para A. É só cara com muita pista, cara com muita experiência, e aí chega numa seletiva dessas, de primeira, competindo com essas lendas. Não é bem assim, né, Kleber? Eu precisava de uma automotivação, de mim mesmo, né? Que eu podia chegar. E daí eu não estava encaixando na elite, não estava. Daí em 2007 eu desci para A. E daí, até por causa da minha lesão, eu não tinha força de pular uma vala, confiança, né? Não é força, confiança.
não tinha confiança. Tem que ter confiança. E daí chegou aquele ano, 2007, ali eu fiquei todo... Até para ganhar autoconfiança, né? Daí 2008 já tive um bom resultado. E daí já fui 2009 já fui chamado para CDE. E daí 2009, daí começou a crescer os resultados, né? Um treinamento da equipe e tudo, né? Daí ali até nós estávamos em Santa Cruz, né, Pastoriza, treinando, fazendo seletiva. Depois em Rondonópolis foi a seletiva para ir para o Mundial, né, das Forças Armadas. E daí até mais uma ajuda, né? Pegou vaga naquela seletiva, Kleber? 2009? É. Sim. Ficou entre os 7 primeiros, para né? ir para o Mundial Foi na Estônia. foi teu primeiro Mundial. 2009, Na Estônia. Estônia. Na Foi Estônia. o primeiro da Miriam também. É mesmo? Entrou E naquele aí, ano. como é que foi essa experiência de chegar lá, concorrer com os nórdicos e... A experiência lá, o Pastoriza sabe, né? Nós chegamos lá uns dias antes e eu vou voltar um pouquinho. Claro. Voltar um pouquinho antes. E daí, na seletiva em Santa Cruz ali, a gente eu não tinha muitas condições, por isso que eu fui ajudar por muitas pessoas, né? Eu não tinha muitas condições financeiras, né? A minha família é humilde e tudo. E na época o salário de soldado era baixo, né? E daí ali eu rasguei meus tênis, eu corria de tênis, né, na época, né? Daí a equipe feminina e mais alguns do masculino reuniram, juntaram dinheiro e foram lá e comprar uma chuteira Society para mim, né? Para mim continuar a seletiva em Santa Cruz, depois ir para Esse é um exemplo da orientação, que é um espírito diferente, né? Os adversários fizeram uma vaquinha para comprar uma chuteira para mim participar da seletiva lá em Rondonópolis. Que exemplo, né? de fair play, de tudo, né? E eu contar uma história, o CA, né, o Carlos Alberto, o CA pai, né, porque tem o CA filho e o CA pai, né, e o CA pegou e me deu uma chuteira dele, e daí só que o CA usa 38 e eu uso 40, mas eu motivado, com chuteira de trava de ferro na época, né, pra mim é novidade, né. Primeira chuteira, né? Eu tenho até hoje aquela chuteira lá em casa, uma Jalas, até hoje eu tenho, e daí eu lá em Rondonópolis, correndo lá e com a chuteira lá, e bonito, né? Aí, motivado, feliz, né? Daí só que a minha impressão, meus dedos corriam esmagadinho lá dentro, né? A unha tinha que estar bem cortada. Mas fui embora, né? Isso é a parte do esporte, né? Esporte da orientação, né? E daí chegando lá na Estônia, né? Que foi o meu primeiro mundial. Daí chegando lá, o cara que ia organizar lá o treino, né? Porque nós fomos uma semana antes para treinar lá. Abriu o porta-malas cheio de chuteira, né? Daí o Kleber... Brilhei o olho, né? Brilhou o olho, imagina. Aquele meu dinheiro que eu recebi lá pra ir pra lá, assim, como se diz, diária, né? Tem uma diária. Uma diáriazinha, eu gastei tudo em chuteira. Eu pensei assim, eu não sei que dia eu vou voltar pra cá. Posso dormir na rua, mas eu compro chuteira. Todo chuteira. E daí peguei e comprei uma Jalas. Ficou conhecido aqui no Brasil como uma Jalas assassina. Eu cheguei lá, fui correr, me deu calo nos 2 calcanhares aquela Jalas, né? Tá. Daí peguei, usei a minha outra mais de Society nos outros dias, tá? Daí eu voltei aqui no Brasil, corri de novo, né? Daí eu peguei, não me lembro quem comprou, eu sei que aquela Jalas passou por mão de umas 3 pessoas. E daí, só que eu avisava, ó, essa chuteira dá calo. E daí numa seletiva, deu até pena do atleta, não vou citar o nome, né? Chegou em carne viva o homem, também. Nos campeonatos, nos treinos, chegava em carne viva. Daí foi vendendo para outro, Eu sei que a chuteira nem sei onde parou, que a chuteira Jalas. Aonde passava, demolia o pé do demolia. atleta. Eu vou citar o nome, o Sidinaldo. O Sidinaldo, pé de índio. Não, cara, pra mim não dá calo isso aqui. Isso que eu vou... É boa essa chuteira, é boa. Ela é toda de couro, né? E pegou, sei lá, igual com a chuteira. Chegou com a chuteira na mão. Não, de tão ruim que era... Eu não sei, era um couro no calcanhar, né? E daí a experiência lá fora foi no percurso médio com Valentim Novikov. Daí largava 2 minutos atrás de mim, ele me alcançou no ponto 3 já, né?
E daí ele tava passando assim por cima do ponto e eu tava saindo, né? Eu tava saindo do ponto, né? E daí eu piau ali, né? Pá! Deu um piau pro Valentino Novikoff, velho. Pagou o ponto pra ele. Ficou na história. Não, na história. O cara campeão, multicampeão mundial, né? O Valentino Novikoff. E até hoje eu tenho uma camisa dele, autografada por ele, né? Que eu troquei com ele, né? Aquilo lá, ele foi até os 40 e poucos anos, né? O Novikov até 2 anos atrás estava correndo. É. E hoje ele deve ter seus 48, ele é mais velho do que eu tenho 46. Não, ele... E daí, nisso... Daí eu vou ver como o Novikov corre, né? E era bem técnico o terreno, né? Sobe e desce, você lembra? Ah, bem, sobe e desce. E queria me lá subir e para lá e para cá. Eu sei que eu fui uns 4 pontos com ele, né? Mas eu mal enxergava para conferir o número. Imagina o mapa, então, né? Mapinha fechada. Não, mapinha fechada e correr, né? E daí eu peguei e parei num charco lá, fui sair de volta, a minha chuteira ficou naquele charco, né? A sorte que o charco era bem no ponto, né? E daí eu tiro o chuteiro lá pra frente assim, não vejo mais ninguém, né? Ah, sorte, né? Daí eu corri 4 pontos com ele. Mas daí só pra ver como que corria, né? Daí depois eu botei na cabeça, não, eu vou vir pra cá pra fazer a minha pista e a minha dificuldade, né? Eu até posso ir com alguém, mas karteando, né? Daquele jeito não tem como, não tem como. Aproveitando esse aí é um assunto que eu estava pensando, que nós temos que abordar, Rizati, a questão do, assim, ó, no tempos passados tinha muita questão do carneiro. Sim. Né? A história, pô, cara, esse atleta vai para encarneirar, né? E eu acho, e tínhamos alguns, né, taxados como carneiro. Depois foi mudando um pouco a definição do carneiro, né, Kleber? Porque a gente começou a perceber que, inclusive no alto nível, um atleta que vai com outro, segue um outro, às vezes nem sempre ele é um carneiro, né, nato. Sim. Porque eu tenho uma teoria, né? O carneiro, para mim, é aquele que não olha o mapa, né? Sim. Que ele espera o próximo atleta vir e só segue. Esse é o meu pensamento. E segue, certo ou errado, segue junto. Certo ou errado, ele segue. Né? E isso nós tínhamos alguns. Podemos contar algumas histórias aí, é claro, não podemos... Eu fui carneiro em algum momento, né? Claro que muito pouco, eu posso dizer assim, mas teve momentos, eu participei de um mundial que um atleta top da Suíça me alcançou, eu fui 2, 3 pontos que eu não sabia onde é que eu estava. Mas foi pouco, né? Não foi um percurso todo. Foi 2, 3 pontos que onde é que eu tô? Onde é que eu tô? De repente me achar e continuar meu percurso. Agora, um atleta que vai junto, mas vai orientando e dá um piau, por exemplo, né? Ele não é um carneiro. O cara tá se valendo, né? Tá correndo junto com um atleta que é mais forte ali que ele, tá num ritmo mais forte, tá numa fase melhor. Né? O que tu pensa sobre isso, Cleber? Essa parte do carneiro, assim, é bem complicado, né? Bem... mas, assim, ó, o pessoal se ajudando, assim, e vendo, né? Como diz uma palestra que teve, né? Com o Gonô também, né? Ele falou que às vezes, se a gente alcança alguém, depende daquela pessoa não tá no bom dia, né? E isso tem que cuidar muito, não tá no bom dia. Daí depende... o Pastoriza lá... Eu alcancei o Pastoriza. Só que o Pastoriza depende não tá no bom dia. Ele vai continuar errando ponto lá na frente. E daí a gente tem que estar junto ajudando, né? Não, vamos... É aqui o ponto, né? Não é lá, né? Porque isso tem que ter muito cuidado, né? O que a gente, né, voltando para a contextualização do tempo, desculpa, não sei se tu tinha terminado, desde 2009 o Kleber está na cabeça. E é difícil acontecer do Kleber não ter um bom dia, porque faz 15 anos que ele vem tendo, tá sempre lá. Tu sabe que o Kleber vai estar no pódio. E aí, enfim, queria... nessa situação aí, tu chegou lá e manteve o topo aí desde 2009, 2010, né, Pastoriza? E aí, como que faz para manter essa regularidade por tanto tempo assim? Não sei como é que seria os próximos anos, assim. É bastante difícil, né? Por causa que meu pior ano de orientação
foi 2012, né? Que eu saí da Força Armada, né? 2012, pior ano. E até o Pastor Isa se recorda, teve um brasileiro lá em Santa Rosa, né? Foi 2012. Terceira etapa do Campeonato Brasileiro. Daí nós organizamos em Santa Rosa. Santa Rosa. O Pastor Isa organizou lá. E era um percurso que eu gostava de correr. Só que, para ver a parte do psicológico, da cabeça, né? Eu passei do lado do ponto umas 2 vezes e olhar para o ponto assim, olhar para ele, não é o meu. E voltava, fazia a volta, voltava para o ponto, não é o meu. Na terceira vez, não, mas é o meu. Então, a cabeça tá piorando para mim, assim, a parte de percurso, de orientação foi 2012. Olha aí. E daí eu peguei, não, calma, Cleber, tu gosta desse esporte, tu tá desde os 13 anos fazendo esporte, vamos dar um jeito. E daí, 2012, 2013 ali, eu, vamos dizer, me fiz uma análise de novo, né? Porque daí eu peguei e pensei, não, vamos lá. Daí, 2013, campeão sul-americano, né, pastor? 2013, campeão sul-americano. E daí eu fui encaixando de novo, né? Essa parte psicológica, assim, da cabeça tá bem... Foi bem tenso para mim, né? Difícil, né? E daí... E profissionalmente tu saiu deu a baixa do período do quartel e aí tu conseguiu, já naquela época, né, fazer o concurso, não foi? Não, eu fiquei uns 3 anos assim, para não abandonar o esporte, eu fiquei instalador ajudando, né, instalar ar-condicionado, trabalhei numa fábrica de fazer caixa de abelha, só carregava as caixas, né, caixa de abelha. Só ia fazendo bico, assim, né? Para não parar os treinamentos e para conseguir ir na competição. A gente sabe como que é o meio civil, assim, para todos os modalidades, não só para orientação. Pois é, e o sargento militar, ele vai treinar durante o expediente, Sim. Né? E tu tinha que trabalhar, fazer uma jornada de autônomo e depois encontrar tempo para treinar. Participar de fazer treinamento e eu tive muita dificuldade em 3, 4 anos, assim, 3 anos, tive muita dificuldade. Voltou lá no início, parte financeira, tudo, né? Voltou lá no início. E daí eu fiquei remando, daí eu passei no concurso, né, na prefeitura de São João do Polês, daí lá começou, não, agora eu já estabilizei. Isso em 2017, mas em 2014 eu fui como AR, né, que teve o projeto aquele de atleta de alto rendimento da Força Armada, daí em 2014, pelos meus índices ali que eu tive em 2013 ali, um pouco de resultado em 2012, eu tive índice, entrei na aeronáutica, né? Na aeronáutica. Daí, como sargento de alto rendimento. Alto rendimento. Daí eu tinha uns 8 anos do EB, do Exército, daí fiquei 1 ano só, por causa não tem como ficar mais, né? Daí fiquei 1 ano na aeronáutica. Daí eu participei da seletiva junto com o Pastor Isa, mais uma vez, daí lá no Rio de Janeiro, daí lá eu fui como militar da Força Armada e da Aeronáutica para o Mundial na Áustria daí. Mundial Militar, Mundial 2014. 2014. Então foi tua segunda ida para o exterior, para Mundial? Não, foi a 4ª ida. Tua 4ª ida, então. Eu fui para 2009 para Estônia, na Noruega, 2010, né, pastor Isso? Sim, Noruega, teve o campeonato mundial militar, né, em Kongsberg, e o mundial civil também. Conseguiram fazer na mesma viagem os dois? A gente ficou 40 dias na Europa, né? 40 dias, participamos do Oring também. Participou o Oring é os 5 dias da Suécia, uma das competições. Ficamos numa casa lá, alugamos casa lá, né, toda a equipe, né, e o Kleber estava na equipe. Então ficamos um período de 40 dias praticamente lá. Né? Meu Deus, que experiência, hein? Aprendizado muito bom, né? Isso visando... 2011. 2011. Daí eu fui para o Mundial Militar na Estônia, na Noruega. Depois aqui no Brasil, né? Os Jogos Mundiais. E depois na Áustria, né? 2014. Uma viagem muito bacana, que eu me recordo, com o Kleber, que foi em 2009. E após a seletiva que teve em Rondonópolis, né? A equipe das Forças Armadas fez um treinamento na França. Nós fomos para a França, ficamos treinando lá, participamos de umas competições civis lá na França, né, Kleber? E aí, após a França, a equipe
como um todo, retornou e alguns poucos atletas que decidiram ir para Istambul, que foi aquela competição lá que eu comentei no primeiro episódio, que eu venci lá. O Kleber era meu parceiro de ida para Istambul. Então nós compramos passagem, né, Kleber, de Paris para Istambul e partimos. E aí tem uma história muito engraçada. E aí o Kleber, nós ficamos na França durante quase uma semana, né, Kleber? De 4, 5 dias lá. Só eu e o Kleber, né? E falando francês assim fluentemente. Né? Aí você imagina, entrar num ônibus, né? E nos locomovemos por lá, pela França, fomos fazer treinamentos, pegar ônibus, né? E eu sabia um pouquinho do inglês ali, só que todo mundo sabe que o francês não gosta muito de falar inglês, né? Então era uma dificuldade, mas deu tudo certo no final, né, Kleber? Essa parte assim de ficar lá foi a nossa força de vontade também, porque nós ficamos lá na França, nós podíamos ir para Istambul já, né? Mas nós ficamos lá eu pastoriza para treinar, repetir os percursos do campeonato nacional deles lá, né? Daí nós fomos na área para repetir os percursos. Para o que errou, né, para ter mais parte técnica, né. Isso. Depois nós fomos para Istambul, né, os 5 dias de Istambul, né. Daí essa parte, assim, é história. E depois teve também o Oring, né, 2010, né. O Oring, para quem não sabe, é o maior evento de orientação do mundo, né. Em 2010, quando nós participamos, tinha 17 mil participantes. E era pouco, 17 mil geralmente é mais. Quando eu fui, tinha 20 e poucos mil. Então, assim, é um evento grandioso. Né? A elite, ela é dividida, né? Sim. É feita a super elite e a elite, de tantos atletas que tem. Então, tivemos o privilégio de participar. Na elite. Junto, né? E a parte ali de 4 mil na equipe de organizador, né, isso... Porque é muito grande o campeonato, né? Tinha 4 mil só na organização. Isso me deixou, assim, surpreendido, né? De tanta gente, né? E os Jogos Mundiais, Kleber? Qual foi a experiência aí de participação nos Jogos Mundiais? Pontos positivos, negativos? Aqui no Brasil, em 2011. Aqui no Brasil, em 2011. Primeira medalha vencida aí pela equipe... primeira medalha conquistada, né? Pelo Brasil no âmbito mundial, assim, do campeonato mundial, né? Qual foi o sentimento de estar participando daquela equipe? A participação, assim, vamos colocar já na equipe feminina, né? Consegui aquela medalha lá. Aí, eu me arrepio até hoje, né? De ver o pessoal chegando e Brasil, né? Isso, e aquela bandeira subindo na hora da premiação lá daquele ginásio lá. Por causa que a equipe feminina ali lutaram muito. Por causa que ali trabalhou muito, eu estava lá, eu não corri o revezamento, né? Eu estava lá nos bastidores, lá junto, lá com a equipe lá. A tensão era grande, porque nós estávamos assim, quem partiu por último foi a que fechou o percurso foi a Tânia. Desculpa, foi a Vilma. A Vilma, né? E daí a Tânia foi a primeira a partir. O Fiore ali teve que conversar com ela, porque as gurias ali estavam em terceiro, quarto, disputando ali, né? E daí ela foi a última, isso contou muita parte do técnico, né, ali, né? Conversar, né, acalmar. Isso me arrepia até hoje, né, de ver aquilo lá, né? Daí a nossa parte de ver também nós competindo na pista individual lá, contou muito tu se autoconhecer. Isso até hoje eu levo que a parte de 2011 de se autoconhecer. De tu chegar bem uma semana, 15 dias antes, tu chegar bem nos treinamentos, toda a equipe, e chegar na véspera, no dia da coisa, e o pessoal não rendeu o que rendia nos treinos. Isso lá serviu para minha vida toda para controlar os treinamentos, né? Ajudou muito se autoconhecer, né? Porque ter o ciclo de treinamento, né? Respeitar o ciclo de treinamento. E né? como é que era o teu ciclo de treinamento? Tu treinava sozinho? Eu acredito que morando na quarta colônia, tu devia treinar sozinho, né? Não tinha muito uma equipe junto. Aquela época lá, como era militar ainda... Tu tinha esse apoio. Nós treinávamos só junto com a equipe, Com a equipe. Só junto com a equipe, né? E daí
aquilo lá para mim foi as Olimpíadas, né, Pastoriza, nossa, né? E daí foi muito aprendizado lá naquela época lá. Tu acredita, então, que para os Jogos Mundiais, fisicamente, nós não chegamos no pico ali no momento? Atingimos antes ou depois? É isso que tu entende? Atingimos antes. Foi. A equipe ali podia ter resultado surpreendente ali. Porque dos 7 atletas, 5 chegaram com já o ciclo de treinamento já descendo, né? Porque a gente tem o ciclo de treinamento, né? Daí, essa parte, assim, conta muito. Isso, Bruno, foi o que eu abordei lá no primeiro episódio também, que o planejamento, né, dos macrociclos, do mesociclo e do próprio ciclo de treinamento é muito importante. Você tem que ter um conhecimento, tem planejamento para atingir o ciclo. Agora, claro, e aí tem atletas, às vezes, que não conseguem, por exemplo, reunir com a equipe o tempo todo, né, aquilo que eu comentei, e aí às vezes faz um tipo de treinamento, né, e então quando reúne a equipe, às vezes não há tempo suficiente. Então, assim, um acompanhamento a longo prazo com a equipe, isso é importante, né? Então, ali, não sei, a gente não sabe o que aconteceu, né, Kleber, exatamente, qual foi o planejamento. A verdade é que a gente tem a sensação, né, eu também tive a sensação, de que a gente atingiu o auge, né, da performance física um pouco antes da competição, infelizmente. E no caso, então, a gente retomando, né, falando em equipe, 2014, 2015, tu saiu da equipe da CDA e tu veio para o Cosme e aí tu passou a treinar por conta lá. E como que foi, digamos, esses últimos 10 anos aí, a partir de 2015, tu totalmente civil, né, sem apoio de Forças Armadas, como que foi para se manter no alto nível? Eu entrei em 2014 na Aeronáutica, saí em março de 2015, né? Fiquei um ano só. Agradeço muito, né, as Forças Armadas, né, a Aeronáutica, o Exército ali, né. Agradeço muito ter me ajudado muito, né. Como eu falei desde o começo, né, muitas pessoas me ajudaram, né, muitas. E daí, esse ciclo ali depois, daí eu comecei a estudar para concurso, né. Daí, em 2017, passei na Prefeitura de São João do Polestre, e daí deu para se manter, né? Mas assim, ó, o treinamento, cada dia uma superação, porque treinamento sozinho, perder final de semana, vindo para Santa Maria para treinar, a ajuda da diretoria do Cosme ali de me deixar competir os municipal, não me botar na organização, né? Assim, essa parte porque o atleta de elite precisa de competição, né, para ir de treinamento. E daí a diretoria do Cosme entendeu essa parte, eu pedi para eles, né, se tem como, né, porque é difícil, né, não é desculpa, isso me motiva. Quando as equipes da Força Armada estão treinando, eu estou trabalhando, e daí isso me automotiva. A gente se autoconhece, né? Conhecimento, assim, isso me motiva mais ainda de me esforçar mais nos treinamentos, né? Mas é difícil. Muito difícil. Eu não sei se eu vou pular alguma parte, mas eu tenho na minha cabeça uma imagem, assim, do pódio do brasileiro de 2019 em Bom Despacho, primeiro brasileiro de etapa única. E aí, como tu falou, era um pódio todo das Forças Armadas, e o Kleber em primeiro, com o Ironir em segundo, Pastoriza em terceiro. Eu falei, cara, o que é aquilo? Acho que eu nunca tinha visto na história um civil em primeiro lugar com a camisetinha do clube, e aí só camisetinha de equipe de Forças Armadas. Eu falei, cara, até hoje eu tenho aquele pódio, Ironir em segundo, Pastoriza em terceiro na minha cabeça, o primeiro brasileiro de etapa única. É bastante se manter... Desafiador, né? Desafiador. É difícil, por causa que a gente sai cada dia para treinar, é muito difícil. Eu comento isso, o nosso país ainda não tem uma estrutura para manter quem decide ser atleta amador, né? Tirando atletas profissionais do futebol, do voleibol, do basquetebol, né, no Brasil, um atleta
de atletismo, de orientação, de tantos outros esportes, né, mais amadores, tem uma dificuldade muito grande. Se não tiver um apoio, não tiver um alto rendimento que as Forças Armadas hoje têm, que dá o apoio no programa de alto rendimento, não vejo outras opções. Porque Bolsa Atleta é muito pouco, né? Não, se tu for muito ver, pouco. que Tem uma outra, valor... Tu tá ganhando Bolsa Atleta, Kleber? Sim, a do Estado eu ganhei. Do Estado, eu ganhei ano passado. Ganhou ano passado do Estado. Mas é pouco comparado com o alto rendimento, né? Sim. A Bolsa Atleta parou faz tempo, né, professor? A nacional, né? A nacional parou, a faz orientação tempo. saiu do programa de Bolsa Atleta Nacional. nível nacional, já faz um tempo e não retornou mais. E agora tem aqui no Estado. Ano passado teve a Secretaria de Esporte do Estado, para várias modalidades, fez o Bolsa Atleta estadual, né? Daí isso é um auxílio grande, né? Quem está ganhando aqui no estado é eu e o Douglas, né? Que está ganhando aqui no estado na elite. O Schmitz, nosso próximo convidado. E aproveitando também, muitos que não conhecem a orientação, que não são do meio, perguntam, né? Mas um atleta de elite lá na orientação ganha uma etapa, ele ganha dinheiro. Ganha dinheiro, Kleber? Não. Não ganha dinheiro, entende? Porque a orientação ela é um esporte amador, é um esporte que não né, ainda está em crescimento, né? Tá numa evolução, mas precisa evoluir muito mais. Eu tenho um pensamento, não sei o que o Kleber pensa sobre isso, que nós deveríamos profissionalizar mais, eu acho, o esporte. O que tu pensa sobre isso, Kleber? Tu discorda de mim? Não. Concorda? Concordo. A parte de treinamento, principalmente de deixar mais, vamos dizer... Organização mais profissionalizando. Isso, né? Principalmente organizar o jovem, né? Desde a base, né? Ter um ensino para chegar lá na elite, lá despontando, né? O que eu tô vendo como evolução do nosso esporte nos jovens é as convocações e as idas para os lá fora, coisa que na nossa época não tinha, né? Essas ginasias e tudo mais. E a gente tá vendo, né, a CBO convocando e até tem situação de levar a equipe para Mundial até com auxílio financeiro. Como que é a tua experiência assim, em Mundial Civil? Assim, tu chegou a participar de algum Mundial Civil convocado pela CBO? Sim. O primeiro Mundial Civil foi na Noruega, que nós somos a Força Armada, né? Tá. E daí ali foi a parte. Daí foi 2000 e... Teve na 17, Estônia. 18. Na Estônia. Teve um Mundial Civil. Na Estônia, 2017. Na Noruega, na Estônia. Foi ano retrasado, porque agora mudou, né? Um ano é Mundial do Sprint, outro ano é Floresta, né? Daí ano retrasado foi na Suíça. E tu foi nesse também? Foi também. Tá. Tirando o de 2010 lá, que foi com a equipe das Forças Armadas, tu participou de mais quantos mundiais civis? Mais 2. 2 mundiais civis e os Jogos Mundiais, que eu me recordo que fomos juntos, Jogos Mundiais que foi na Colômbia. Em Cali, isso. na Colômbia. Isso aí foi pela Confederação Brasileira, pela Confederação. Né? Só que tem uma dificuldade, né? A Confederação Brasileira, inclusive hoje, temos os jovens aí convocados para o Mundial Júnior, a Confederação ainda não tem uma estrutura para bancar tudo para o atleta. Né? Mas vai bancar esse ano para um da elite, né? Sim, um da elite. Ou é tu ou é o Schmitz. Os nossos atleta, dois convidados aqui, um dos dois vai para a Finlândia em julho. Masculino e feminino. Mas eu acho que está longe do ideal, né? Sim, mas já é uma evolução. Já é uma evolução, claro. O ideal, claro, que nós tivesse ali 4, 5 atletas, né, podendo ir para um Mundial, né, com uma condição. É lógico, não estou aqui jogando pedra na Confederação, jamais. Claro. Eu estou dizendo que o nosso país, né, a Confederação precisa de ajuda, de apoio, né, financeiro para a gente conseguir ter Mas assim, contextualizando a atualidade, o Kleber, o último World Rank, que foi a Copa Sul, o Kleber zerou os 2 percursos Floresta, né? E encostou bem encostado no Schmitz no ranking nacional. E os dois, nós estamos há uma semana, esse episódio vai ao ar uma semana antes do Brasileiro de Caldas Novas e Pameri. E aí nós temos um duelo para essa vaga entre o Kleber e o Schmitz, que é o nosso próximo convidado que está vindo aí. E aí a gente quer saber como é que tá, o que foi essa Copa Sul que tu zerou os 2 percursos Floresta aos 40 anos de idade.
e falar um pouco desse brasileiro aí, como é que tá lá o preparativo. Preparação para o Campeonato Brasileiro. Em Goiás. Da Copa Sul, né, Bruno? Eu fiquei até surpreendido, né? Eu fiz um trabalho antes porque eu sabia lá, pelo boletim, né? Muito bem divulgado o boletim e a organização muito boa lá da Copa Sul, né? Que eu sabia que era plano e reflorestamento e um pouco de dunas, né? E daí eu trabalhei em cima disso. Só que, como diz o Pastoriz, né? Com 40 anos já não tem mais toda aquela velocidade, né? Daí eu ia lá para brigar. A gente ia no percurso para... Uma coisa é antes, outra coisa é lá no percurso, né? Para disputar com os melhores do Brasil, né? E daí eu fiquei surpreendido. Com o meu resultado, mas o esforço lá dentro do percurso não faltou. Uma área eu pensei que ia ser mais fácil, por causa do reflorestamento, né? E era uma prova bem técnica, não tinha ponto fácil. Não tinha, porque não era aquele azimuth de distância. Eu pensei que era azimuth de distância. Daí tem atleta muito mais veloz do que eu, né? E daí eu pensei que era azimuth de distância só, mas não. A gente tinha que desviar, tinha azimuth aqui, tinha que desviar de um charco, tinha que desviar de uma moita, e a gente pedia muita referência do azimuth, né? Daí não era azimuth, né? Daí é mais o contorno, né? E o que também foi uma estratégia, e a gente está falando muito de estratégia física e de se conhecer, como tu comentou, dos Jogos Mundiais, o Kleber, 40 anos, fez uma estratégia de não correr o sprint, né, para chegar focado na floresta, né? Como que foi essa escolha aí? Essa escolha já está sendo bem mais fácil para mim, porque eu gosto muito de competir, né? Eu gosto muito. Daí... porque eu sempre corria o sprint, sempre corria o revezamento, eu corria tudo, né? Daí essa foi a primeira vez Kleber, de não correr o sprint. Não correr o sprint. Daí ficar lá olhando os atletas aquecendo, e aquilo lá para mim... Pá! Foi tenso. Pá, imagino. Acredito porque que é uma sido prova boa. Difícil não competir o sprint, Sim, né? foi Ficar difícil. só assistindo, mas depois, vindo o resultado da floresta, o que tu acredita que a escolha foi a correta? Mais do que correto. Por causa que eu cheguei muito bem, né? Muito bem. Já cheguei fisicamente bem, né? Daí a recuperação foi mais rápida, do percurso longo para o médio foi bem mais rápido, né? E eu tô agora, a idade chegou, né? E pro brasileiro, vai correr o quê? O brasileiro eu vou correr todos por causa do sprint no último dia. Daí eu me inscrevi no sprint também no último dia. E vai brigar no sprint. Vai brigar no sprint também. Se fosse o sprint antes, não ia competir. Não ia fazer. Não ia fazer. Vou torcer aí pro Kleber, tá no pódio do sprint. Hein? Não é muito comum, isso é normal. Inclusive no âmbito mundial, a gente analisa assim, porque o atleta, numa determinada idade, a partir dos 35 anos, isso aí a fisiologia explica, vai perdendo fibra muscular, né? E a tendência é ele se tornar mais lento e mais resistente, né? Manter a resistência se mantém, sim, porém a velocidade se perde. Então, e a prova de sprint, né? Para quem sabe, conhece, é uma prova de velocidade. Sim. Mas não quer dizer, o Kleber sempre foi um atleta veloz. Então, sim, se a prova tiver um pouco mais técnica, ele vai chegar junto. Sim. Até me surpreendeu ano passado no Sul-Americano, né? Na Colômbia, né? Eu corri o sprint, só que o sprint eu corri lá já pensando já no percurso longo e no médio, né? Sem foco no sprint. Sem foco no sprint. E consegui ficar em quarto ainda, sem focar o sprint, né? Fiquei só o floresta, o longo, principalmente o percurso longo, né? Tu ganhou o longo, né? Ganhei o longo na Sul-Americano. E daí, voltando para a tua pergunta, né, Bruno? A preparação para o Cambora, a gente sabe, é totalmente diferente da Copa Sul. Não tem nada a ver um terreno com o outro, né? A competição, os atletas são os mesmos, mas o terreno é bem diferente. É uma outra estratégia, outro tipo de terreno. Terreno muito mais difícil. A gente já correu naquela região bastante, né, pastor, desse cerrado. É muita pedra, muito talveguezinho, muito... É difícil de correr lá. Até o pastor, uma vez, nós encontramos num percurso, não sei se o pastor se lembra, que
encontramos eu, o Pastoriza, o Stefan, nós não conseguia chegar num ponto lá do cupim, lá que a gente tava na área do cupim, só que daí tá meio estranho, daí um gurizinho lá de baixo gritou lá, Piau, tio! Não sei se o Pastoriza tá lembrado dessa. Piau, tio! No brasileiro. Piau, tio, tá aqui, tio! E daí tava eu, o Stefan já tá na 40, 45, o Stefan já tava. E daí o Pastoriza me alcançou, né? Já era o ponto 2, né? E daí tinha um monte de gente lá procurando aquele ponto. O Gilson também tava procurando aquele ponto também. E daí E daí um gurizinho lá embaixo, tá aqui, tio! Daí nós se larguemos, né? E daí até o Pastoriza me perguntou, bah, cara, mas quando tu corre tão rápido em cima das pedras? Daí tinha bastante área, Pedro. Sim, bastante pedra. E daí eu Pastoriza junto, daí na descida, assim, eu ia por as pedras lá, o Pastoriza ficou surpreendido, ele me comentou depois, né? O Kleber tem uma ótima habilidade para correr, né, em terreno difícil, né? Terreno difícil. Isso faz diferença. E daí essa estratégia do brasileiro é pegar e fazer o melhor, né? Sempre brigar a parte saudável, né? Dentro do percurso. Depois do percurso, o que a gente fazer vai estar lá dentro do percurso. Não adianta ficar brabo depois, né? Assim, a gente fica triste, né? Pelo resultado assim, negativo, positivo, né? Mas o que a gente faz está lá dentro do percurso. Ficou lá, entendeu? Se a gente errou, é culpa nossa, é lá dentro do percurso. Fora depois, como diz aquela frase, né? O resultado passa, mas a amizade vai ficar, né? Isso eu levo para a vida, né? E o resultado é consequência, né, cara? Consequência do teu treinamento, do teu esforço, dedicação. Isso aí é comprovadamente. Bueno, então... Não, o papo vai ter mais algumas questões aí também para falar aí se tu tem alguma, que eu até acho que eu perguntei pro Pastoriza, né, de alguma participação no exterior aí que tu tenha destacado, né, vários mundiais aí que tu foi, se tu teve, qual que foi a melhor performance lá fora contra os, se puder destacar para nós, se teve algum percurso aí que tu encaixou bem lá fora e ficou meio perto dos homens? Um dos melhores percursos meu, até eu comentei, meu melhor percurso foi aquele último de Istambul lá. Meu melhor percurso. O Pastoriza venceu lá o último percurso, eu ia ficar lá em segundo, terceiro, só que eu fui desk. O que houve? Desk. Encaixei tão bem aquele percurso. Deixou de picotar um ponto. Peguei um ponto errado, era perto um do outro. Um é a pedra, o outro era toco. No mesmo talveg, assim, ó. E aí a correria não olhou direito o número. Não olhei direito e fui embora. Chegou aquela decepção. No exterior, ser desclassificado. Isso nos 5 dias de Istambul. Essa parte, assim, é aprendizado. Dolorido, mas Então fica aí a dica, inclusive, para atleta novato B. Cara, um atleta de alta performance, às vezes acontece de ser desclassificado, né? Acontece, e então, em nível mundial, temos vários exemplos. Nós temos vários atletas aí em campeonato mundial sendo desclassificado, medalhista mundial. Eu lembro de uma prova de um atleta top do mundo da Suíça, em 2012, ele ia ser vice-campeão. E ele pegou um pontinho perto, que era do feminino, e não pegou um outro ponto e foi embora. Então, muito top do mundo, cara. O cara ia ser medalha de prata no campeonato mundial. Então, aconteceu. A Miriam, nos 5 dias de Santana do Livramento, ela ganhou os 4 percursos. E no último percurso, ela colocou o chip, tirou rápido, não marcou, desk. Para quem aí, iniciante, que nem o Bruno falou, né? Tá começando, ser desclassificado no percurso, vida que segue. Nada, a gente fala assim, nada um dia após o outro, né? Pra te se recompor ali dessa frustração que realmente fica triste, né? Imagina fazer uma prova muito boa tecnicamente ali e ser desclassificado. E estudar para não errar de novo, né? Manter o foco, né, para não errar de novo. É claro, né? Existem algumas, a gente fala fundamentos, né? Alguns procedimentos, o termo correto. Alguns procedimentos que a gente faz, que a gente treina, que a gente executa,
que vai minimizar as possibilidades de você ser desclassificado, né? Agora, nada impede que, mesmo tu treinando isso, fazendo esses procedimentos todos, seja desclassificado, porque Sim. é muito complexo o esporte, né? Sim. E o esporte é muito... A orientação é muito... Até nível mundial, né? Como eu já fui para alguns mundiais lá, daí agora esse último que eu fui na Suíça, o Kiburski estava lá, né? Ele foi campeão do médio lá, né? Na Suíça, o Kiburski. Ganhou em casa, né? E segundo no percurso longo, né? Daí, no início lá na cerimônia de abertura, daí o pessoal foi lá tirar foto, né? Eu fui junto, né? Eu já conheci o Kiburski, já tinha tirado foto, trocado camisa, tudo, né? Os outros mundial anterior, né? Nos jogos também, o Kiburski até foi para as Olimpíadas, agora correndo na maratona, né? O orientista é um dos melhores maratonistas da Suíça, né? Conseguiu vaga para ir para as Olimpíadas. Só para situar um pouquinho quem é Matthias Kiburtz, né? É colega do Daniel Rubelmann, na equipe da Suíça, mas é o melhor orientista com maior nível de corrida no nível mundial. Assim, então ele tem índice para maratona. Maratona, né? Ele conseguiu índice para maratona das Olimpíadas. Né? E daí o pessoal chegou tirando foto, né? Eu tirava foto do pessoal, né? Como eu já tinha tirado, daí o pessoal foi lá meio conversar com ele, né? E daí ele olhou para mim assim, Kleber. Lembrou do teu nome, Ele lembrou do meu nome. Pronto, Kleber, ganhou. E isso valeu a ida pro Mundial. Isso lógico, ganhou. E ele assim, ó, e ele perguntou lá quantas provas ia correr, né? E daí eu falei que todas, né? O revezamento, o médio e o longo, né? Ele falou que também ia correr todas, né? E daí assim, mas aquilo lá, sem ninguém falar o meu nome, e ele assim, ó, daí tu aqui, né? Entendeu? Coisa linda, tu aqui. Matthias Kiburski, lembro do Kleber. E isso ia arrepiar. Imagina. Não, o maior orientista ele tá na geração nova, né, agora, né? Ele, aí, tá louco lá. Que baita experiência. Não. Aí. E de futuro, Kleber, para a gente ir finalizando aqui, como é que tem planos já para depois do brasileiro aí? Qual é a meta para 2025, 2026? Já tô, Bruno Pastoria, já tô pensando na aposentadoria, né? Já tá Da elite. Da elite, né? Não no esporte, né? Já tô pensando nessa fase que vai tá chegando. Antes era longe, né? Agora tá bem próximo, né? Eu penso uns 3 anos na elite, mais uns 2, 3 anos na elite. E depois, porque já são 18 anos da elite. Aí é bastante. 18 anos brigando de forma sadia, né? Pastoriza, o Steve lá no começo, o Cealo, o Ludwig, agora com o pessoal mais novo agora. E sempre respeitando os adversários, né? Sempre respeitando, por causa que a amizade fica, né? O resultado vai passar, a gente vai só comentar aqui os resultados, a gente vai contar mais as histórias do que os resultados nossos, né? E daí, mais uns 2, 3 anos de elite, depois já pensar passar meu conhecimento para adiante, né? Parte de organização, junto com o Cosme, com parte de ensinar o pessoal, né? Passar meu conhecimento, né? Eu já sou formado em educação física, né? Isso já vai ajudar, né? Já estou amparado por lei, né? Como você diz, né? E daí isso, busquei conhecimento, me formei faz 2 anos, né? Isso mais para se automotivar que dá para trabalhar, dá para estudar e dá para treinar. Eu chegava em casa, já chegava colocando os tênis já para sair correr. Depois do trabalho. Depois do trabalho. Da jornada... eu nem respirava. No serviço eu já fazia um lanche assim já fazia um lanche no serviço ali quando dava e depois chegava em casa, já ia para o treinamento assim físico, né? Porque não tinha como fazer a parte técnica, só físico. E depois o estudo, né? Daí me formei em educação física. Daí agora o próximo passo para frente é passar meu conhecimento, né? E a parte de ajudar as equipes de organizadora, né? Passar conhecimento para frente, né? Eu agradeço muito o convite, Bruno Pastoriza. Muito, muito feliz pelo convite.
E muito obrigado. E muito obrigado mesmo. E agora é continuar, né? Para os orientistas, os mais novos, os mais experientes, que não desistam, né? Continue que é um esporte saudável, um esporte, como se diz, da família, né? Agora a gente vê as crianças brincando, isso, o Pastoriza, a Mina, brincando lá com o Theo, com lá do Fiora, né? Isso, tem a Maísa lá, a filhada também da Andréia lá, filho do Carnica. Isso, vendo essas crianças assim, isso tão feliz, né, no esporte, né? E várias outras crianças, né? Se divertindo, né? Brincando. É um ambiente legal, né? Brincando, fazendo um esporte, né? E a gente vê os vídeos ali do Gaúcho agora. Olha aqueles vídeos bonitos lá das crianças, né? Brincando. Isso que fica, né? Na modalidade, né? Com certeza, isso aí é muito saudável, muito bacana, né? Estar ali, essa convivência, né, entre os atletas no esporte de orientação. Kleber, da minha parte, muito obrigado. Te desejo também muito sucesso aí lá no Campeonato Brasileiro, né? E competições futuras. Muito obrigado. Então é isso aí. Te desejo um ótimo brasileiro em Goiás semana que vem. Desejo te agradecer aí por ter vindo lá de Faxinal do Soturno para esse nosso momento aí, para a gente falar do nosso esporte. E agradecer também quem nos acompanhou no YouTube, no Spotify, aí por todo esse podcast. E até o próximo.